Então agora vamos visualizar aí o código-fonte da tela requisição compra detalhe, ok? Então aqui no pacote com.t2tirp.compras.cliente eu tenho aqui a classe requisição compra detalhe, ok? Aqui está. Bom, nesta tela aqui nós temos um save button, tá? Onde aqui nós iremos salvar a requisição de compra, tá? Lembrando que esse save button ele não está vinculado a nenhum form e nem a nenhuma grid, ok? Então nós criamos aí um evento action, né? Action performed. Então quando o usuário clicar no botão save button, ele vai chamar aqui, ele vai buscar aqui o form 1, né? Que é o form que nós estamos visualizando aqui na tela requisição compra detalhe, e vai executar aí o método save. Então ele vai chamar o método save aí do form 1, deste formulário, ok? Então aqui nós não vinculamos este botão save ao formulário e nem à grid, ok? Então aqui neste form nós temos aí vinculado a este form o VO com.t2tirp.compras.java.requisição compra VO, ok? Vocês podem visualizar aí que nós temos aí uma tela mestre detalhe, né? Onde primeiramente aqui nós temos os dados da requisição de compra e aqui embaixo nós teremos aí os detalhes da requisição de compra, ok? Então aqui nós temos um insert button, um edit button, um delete button e um save button. Todos esses botões aqui estão vinculados à minha grid requisição compra detalhe VO, ok? Podemos visualizar aqui que o VO class name desta grid é o requisição compra detalhe VO, ok? Bom, aqui eu tenho alguns atributos, que é o código de barras do produto, o nome do produto e a quantidade. Essa coluna, código de barras, ele é um lookup, ok? Perceba aqui que nesta tela nós temos 3 lookups. É o lookup tipo de requisição, o lookup requisitante e o lookup código de barras, que é o lookup aí do produto, ok? Então aqui no código fonte da tela da classe requisição compra detalhe, nós temos aí configurado os 3 lookups, que é o lookup do colaborador, que no caso lá vai ser o requisitante, né? Nós temos o lookup do tipo de requisição e temos também o lookup do produto, ok? Bom, aqui no construtor nós definimos aí quem é o controller do nosso form lá, que é o form que vai ter a requisição de compra, ok? Nós definimos aí também quem vai ser o controller, quem é o controller, né, da grid detalhe, no caso aí o nome deste objeto é grid control 1, então nós temos aí a classe requisição compra detalhe grid controller, ok? Então essa classe aqui que será o controller da nossa grid de detalhe, ok? Bom, aqui nós temos as configurações do lookup do colaborador, certo? Aqui nós temos as configurações de lookup do tipo de requisição, ok? E aqui nós temos as configurações de lookup do produto, tá? Então, no lookup colaborador, nós temos aqui os métodos importa colaborador e valida colaborador, ok? Esses métodos eles já foram implementados lá no módulo cadastros, tá? Então aqui no pacote com.t2tirp.cadastro.servidor nós temos aqui o método importa colaborador, que está aqui. Aliás, aqui é valida colaborador, né? E aqui é o importa colaborador action. Então aqui nesta classe importa colaborador action, eu vou buscar aí todos os colaboradores cadastrados no sistema, tá? E vou retornar lá para a minha janela de lookup para que o usuário selecione aí o colaborador. A classe valida colaborador action, ela vai validar o código do colaborador que o usuário informou aqui no lookup do requisitante. Então, se um usuário aqui, ao invés de selecionar
um colaborador através da classe da janela de lookup, se ele informar aqui um código, o sistema vai validar esse código através dessa classe aqui. Então ele vai buscar lá qual o código que o usuário informou e vai verificar se esse código está cadastrado no banco. Caso esteja cadastrado no banco, ele vai retornar lá com os dados do colaborador. Caso contrário, ele vai emitir aí uma mensagem de erro informando que o colaborador não está cadastrado. O colaborador com aquele código, cujo código foi informado pelo usuário, não está cadastrado. Ok? Então, da mesma forma, aí, no tipo de requisição e no produto, nós temos aí as classes importa tipo de requisição compra e valida tipo requisição compra. Aqui no produto nós temos importa produto e valida produto. Então, da mesma forma aí que nós fizemos com o colaborador, nós temos aqui a classe importa produto action e valida produto action. A classe de validação e importação do tipo de requisição está aqui no pacote com.t2tirp.compras.servidor. Então, vocês podem verificar aqui que nós temos aqui a classe tipo requisição compra action, que vai importar aí os tipos de requisição para essa janela, e valida tipo requisição compra action, ok? O funcionamento dessas duas classes é idêntico lá à validação e importação do colaborador, ok? Bom, então continuando aqui no código-fonte da nossa classe requisição compra detalhe, nós implementamos aqui os métodos getForm1, onde ele vai retornar para a gente aí o Form1, que é o Form1 é o formulário aqui onde nós temos os dados da requisição de compra, ok? getFormDetalhe é o Form2, ok? O Form2 Bom, o Form 2 ele não está sendo utilizado, tá? Então, a gente pode até excluir esse Form 2 aí deste formulário, ok? Inclusive, eu vou até deletar este método daqui, ok? Temos aí também o método getGrid1, ok? Onde ele vai retornar aí para a gente a grid que lista aqui os detalhes da nossa requisição de compra, ok? Bom, então esse é o código-fonte aí que nós desenvolvemos para a classe requisição compra detalhe, ok? Bom, então vamos aqui agora visualizar os controllers destas classes, tá? Então aqui o form 1, que é o form lá onde nós temos a requisição de compra, né? Nós definimos aí que é a classe requisição compra detalhe controller. Então, esta classe que é o controller da nossa ele deu um erro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou retornar aqui com esse método form2 getFormDetalhe, tá? Para não ter problema por enquanto. Depois nós atualizamos aí o código-fonte. Tá, então aqui no controller, no requisição compra detalhe controller, nós iremos realizar os mesmos procedimentos lá que nos outros controllers, tá? Aqui no construtor deste controller, nós iremos aí definir qual que é a ação do servidor, no caso requisição compra detalhe action. Então aqui no lado do servidor, né, no pacote com.t2tirp.compras.servidor, nós temos aí a classe requisição detalhe compra action. Aliás, requisição compra detalhe action, ok? Aqui no método load data nós definimos aí que a ação será uma ação de load, ok? Então aqui na classe requisição compra detalhe action, eu vou identificar aqui através do método execute command que a ação a ser executada é uma ação de load, ok? E nesta ação de load eu vou buscar aí qual que é a requisição de compra que o usuário está solicitando, ok? Aqui no
observando aí no lado do cliente, perceba que ele manda aí uma primary key, né? Ou seja, ele manda qual que é o ID da requisição de compra que eu quero carregar naquele momento, ok? Após completar o carregamento dos dados, ok? Então aqui no método loadDataCompleted, eu vou chamar aí o método reloadData lá da minha grid 1, que é a grid onde eu tenho os detalhes da requisição de compra, ok? Então eu carreguei a minha requisição de compra, eu vou agora carregar os detalhes desta requisição, ok? E esse carregamento aí será feito lá pelo controller da requisição compra detalhe grid. Nós vamos ver aí posteriormente, ok? Aqui no método insert records, nós buscamos aí, primeiramente nós buscamos qual que é a data atual do sistema, tá? Por quê? Porque quando o usuário salva uma requisição de compra, o sistema vai gravar automaticamente a data da requisição, tá? O usuário não vai informar qual que é a data da requisição. O sistema vai gravar essa data automaticamente. Então aqui no controle ele busca a data atual do sistema e seta a data de requisição aí no objeto que está sendo inserido no momento, ok? Ele vai buscar aí os detalhes da requisição, né? Então eu crio aqui um list requisição compra detalhe, tá? E esse list requisição compra detalhe serão os produtos que foram inseridos lá na minha grid requisição detalhe, tá? Então, para poder salvar essa minha requisição de compra, eu busco aí também todos os itens que foram inseridos na minha grid de detalhe e envio esses parâmetros aí, essa lista, lá para o meu servidor. Então aqui o requisição detalhe e a requisição compra, ok? Eu informo também que agora o método a ser executado é um método de insert, tá? Então aqui na minha action, no lado do servidor, ele identificou que o método a ser executado é o insert, tá? Busca qualquer requisição de compra que vai ser gravada no momento, busca os itens da requisição de compra, né? Os detalhes dessa requisição de compra e realiza aí a inserção desses dados no banco de dados, tá? Primeiro ele salva a requisição e depois salva os detalhes daquela requisição, ok? Bom, após inserir os dados, o que o sistema vai fazer? Ele vai lá na tela requisição compra grid e atualiza os dados daquela requisição, ok? E fecha a tela requisição compra detalhe. Nós temos aqui o método update records, ok? Da mesma forma que nós fizemos aqui no método insert, ele vai aqui buscar quais são os itens lá que o usuário informou da requisição de compra, ok? E vai mandar esses itens aí como parâmetro lá para o lado do servidor. Só que agora ele vai executar o método update, ok? Então aqui na minha action, ele identificou que o método é update. Eu vou buscar aí os objetos que estão sendo alterados, né? Qual que é a requisição de compra que está sendo alterada. Eu busco os itens dessa requisição de compra, ok? Primeiramente, antes de fazer alguma alteração, eu vou deletar todos os itens daquela requisição de compra antes da alteração, ok? Então, primeiro eu deleto os itens da requisição de compra, depois eu vou salvar os novos itens daquela requisição de compra, ok? E depois de salvar os novos itens, eu vou retornar um VO response aí lá para o lado do cliente, ok? Após editar os dados, o que o sistema vai fazer aqui? Ele vai pegar lá a nossa janela de requisição compra grid e atualizar os dados e também fechar essa janela aqui de requisição compra detalhe, ok? Bom, então esse aí é o código fonte aí do requisição compra detalhe controller, ok? Que é o controller aí da nossa grid, ok? Da nossa tela requisição compra detalhe. Agora vamos visualizar aqui o controller da nossa grid de detalhe, que é aqui a classe requisição compra detalhe grid controller, ok? Bom,
nesse controller aqui, nós definimos aí qual que é a ação do servidor, ok? A ação do servidor lá, no caso, requisição, compra, detalhe, grid, action. Então aqui no pacote com.strp.compras.servidor, nós temos aí a classe requisição, compra, detalhe, grid, action, ok? Podemos verificar aí o nome da ação, certo? E aqui no método execute command, ele vai identificar qual ação será executada no momento, ok? Então aqui no método load data, eu defino aqui quais serão os parâmetros enviados lá para o servidor, né? Então um dos parâmetros que eu preciso enviar ao servidor é qual requisição de compra que eu vou buscar os detalhes, tá? Então eu mando aí uma requisição de compra. Essa requisição de compra eu busco lá da requisição de compra que está sendo mostrada na tela de requisição compra detalhe, ok? Lá no formulário de requisição compra detalhe, né? Que é esse formulário aqui, onde nós temos esses dados da requisição, ok? E envio lá como parâmetro para o servidor, através aqui do método getData da classe ClientUtils, ok? Eu mando também como parâmetro que a ação será uma ação de load. Então aqui no lado do servidor, ele identificou o que é um load e vai buscar todos os itens daquela requisição, ok? Então ele busca aí os objetos, né? Requisição compra detalhe, e filtra aí pela requisição de compra, ok? Então ele está buscando aí os detalhes daquela requisição de compra, tá? Então aqui no método insert records, o que eu faço aqui no método insert records? Bom, nesse método insert records eu não estou realizando nenhuma ação no servidor. Por quê? Porque a ação que está sendo executada no servidor, ela está sendo, aliás, a ação de insert que vai ser realizada no servidor é a ação que nós já vimos lá no controller da requisição compra detalhe, ok? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apenas incluindo os itens na grid, tá? Então, quando o usuário clica aqui no botão Insert Button, ele vai inserir um registro, ele salvou, ele vai gravar aquele registro. Só que nesse momento que o usuário clicou aqui no botão Salvar, ele ainda não salvou no banco, ok? Ele apenas salvou aí na memória esses dados. Então, à medida que o usuário inclui um registro aqui na grid, ele não está salvando nada no banco de dados. Ele só vai salvar no banco de dados quando o usuário clicar aqui nesse botão Save, tá? Que é o momento onde ele vai salvar a requisição de compra. Então, ao clicar no botão Save, como nós já visualizamos, ele vai pegar aqui os dados da requisição de compra, buscar também os detalhes da requisição de compra e aí sim salvar tudo de uma única vez lá no banco de dados, ok? Então aqui no método Insert Records nós não estamos realizando nenhuma ação no servidor, nós não solicitamos nenhuma ação para o servidor, ok? Está sendo tudo realizado aí no cliente. O método Delete Records também da mesma forma, nós não estamos executando nenhuma ação no servidor para quando o usuário clica aqui no botão de Delete desta grid, ok? A ação que vai ser executada no servidor, como nós já vimos, será somente quando o usuário clicar aqui no botão Save do formulário, ok? Lembrando aí que esse botão Save também ele não pode estar vinculado ao formulário, ok? Então, quando nós clicarmos no botão Save, ele vai identificar aqui que foram excluídos alguns itens da requisição e vai excluir esses itens lá no servidor, ok? Da mesma forma aqui também o método Update Records. Então, quando o usuário clica aqui no botão Edit Button, relacionado aqui, vinculado à nossa grid de detalhe, ele vai alterar os dados aqui do item da requisição, só que por enquanto ele não vai salvar no banco de dados, ok? Ele só vai salvar quando o usuário clicar aqui no botão Save, que está vinculado aqui, aliás, o botão Save que vai salvar aí os dados da minha requisição de compra. Então, quando o usuário edita um item aqui, ele salva
Aqui ele vai salvar o item somente na grid, tá? Ele não vai salvar no banco de dados. E após clicar aqui no botão de salvar, é que ele vai executar lá o método update, com que nós já vimos lá na action da requisição de compra. Ok? Bom, então esse aí foi o código-fonte desenvolvido para o controller aí da nossa grid de detalhe. E dessa forma nós visualizamos também todo o código-fonte da nossa tela requisição compra detalhe.